Bom dia, alunos do 8º ano. Então, vamos dar sequência aí na apostila, unidade 2. Nós fizemos a página 268 e agora vamos para a próxima. Nessa página, nós vamos aprender, tá bom? Past simple of regular verbs, que é o passado simples de verbos regulares. Então, vou explicar para vocês. Em inglês, tem dois tipos de verbos, regulares e irregulares. O regular é mais fácil, né? Porque o próprio nome já fala, ele é regular, ele é igualzinho. Então, para a gente saber que esse verbo está no passado, ele sempre vai terminar com ed, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou colocar os exemplos para vocês prestarem atenção. Aqui é o verbo play, que significa, no caso, jogar. Então, eu joguei no passado, é só acrescentar ed ao verbo. I played soccer. Eu joguei futebol at school this morning. Na escola esta manhã, tá bom? Aqui eu tenho o verbo work, que é trabalhar. Então, eu vou colocar ed no final do verbo e vai ficar I worked. Eu trabalhei. With my father last summer, né? Eu trabalhei com o meu pai no verão passado. Aqui, did your mother work last week? Aqui, o verbo work não tem ed, mas eu tenho essa palavrinha no início, did, que é um auxiliar que eu uso com verbos no passado. Então, quando aparecer essa palavra did, mesmo que o verbo não tenha ed, vai significar que também está no passado, tá? Então, está perguntando, né? Sua mãe trabalhou na semana passada, tá? E aqui eu também tenho uma frase que o verbo play não está com ed, mas eu tenho uma frase na negativa e eu vou usar a expressão didn't, que significa não para alguma coisa que está no passado, tá? Então, esse auxiliar did eu uso para a interrogativa e a negativa, tá? A interrogativa did eu coloco no começo da frase e a negativa eu coloco no meio da frase. Então, my sister didn't play volleyball yesterday. A minha irmã não jogou vôlei ontem, tá bom? Então, lembrando, o verbo regular, ele no passado é só acrescentar ed, tá bom? E aí a gente já vai saber que ele está no passado. Então, eu vou ler com vocês esse diálogo pra gente fazer aí a interpretação. Então, Holly, ela fala, Elsie, where's Emily? Onde está Emily? E ela responde, she's in the house, ela está na casa. She's on the phone, ela está no telefone. E aí, Holly pergunta, with Brian? Com Brian, né? Did she call him again? Ela ligou para ele de novo, né? Então, aqui, olha, tem uma frase na interrogativa com o auxiliar did. E ela responde, no, she didn't. Não, ela não ligou. Brian is not at home. Brian não está em casa. He traveled, tá vendo aqui? Traveled é o verbo viajar. Ele viajou to Rio de Janeiro last week, para o Rio de Janeiro na semana passada. Did he call you? Você ligou para ele? No, he didn't. Não, não liguei. Emily talked, tá bom? Talk significa falar. Então, Emily falou com ele no telefone 2 semanas atrás, tá? Então, nessa aula dessa semana, nós vamos aprender sobre o passado do verbo regular. Eu vou disponibilizar para vocês um link do YouTube com uma explicação a mais dessa matéria, tá? E agora eu vou explicar para vocês a atividade que vocês devem fazer
e enviar a foto da atividade resolvida aí no aplicativo, tá? Vocês têm aqui, ó, um quadro com 3 verbos, tá bom? To call, que é ligar, to travel, que é viajar, e to talk, que é falar, conversar. E na frente eles estão no passado, né? Eu acrescentei ed no final de cada verbo. Called, liguei, traveled, viajei e talked, falei ou conversei, tá bom? A atividade é escrever 3 frases utilizando esses verbos. Então, por exemplo, o primeiro verbo é ligar, né? I called. Aí vocês vão continuar a frase. Eu liguei. E aí continua a frase em inglês, se possível. Vocês podem acessar aí o Google Tradutor e escrever a frase toda, pegar como ela fica em inglês e colocar aí na resposta. A segunda frase vocês vão fazer com o verbo travel, que é viajar. Então, vocês vão começar a frase I traveled, eu viajei. E aí vocês vão continuar a frase. E a última é to talk, que é falar. I talk, ou eu conversei, né? E aí vocês continuam a frase, tá bom? Então, essa é a atividade da semana. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou colocar a foto dessa atividade com uma explicação a mais, tá bom? E qualquer dúvida eu estou à disposição naquele horário que foi passado para vocês. Até mais. Bye, bye.